Olá, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos. Eu sou Miguel Parra, falando aqui da Casa Espiritual de Umbanda, Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e aqui iremos trazer estudos e conhecimentos sobre a Umbanda. Então aproveita, já se inscreve no canal, não se esqueça de deixar o seu gostei ao final do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e também para que eu possa sempre trazer conteúdos que de alguma forma irão agregar o seu conhecimento, seja você um bandista ou não. Então compartilha nas redes sociais, com seus amigos, familiares que com certeza irão gostar. Hoje vamos falar sobre Ori, a divindade interna do homem. Nós sabemos que na vida tudo tem um início. Então, dentro do processo divino de criação, nós chamamos aí isso de princípio inteligente, que é onde se dá origem a todos os seres espirituais. E esse princípio é conhecido também como ponto zero, que no nosso caso é o que antecede ao processo de encarnação e reencarnação. Então é onde dá o início ao nosso plano de vida, né, esse plano que foi concedido a Orúmila e a Exu, esses dois orixás que têm a permissão e o livre acesso, né, concedido por Olorum, para impulsionar o nascimento do espírito. E após esse processo vem a criação do Ori, que também é chamado de Ori Inu, moldado por Adjalá. E na formação do nosso corpo físico, no centro das nossas cabeças, né, encontra-se a glândula pineal, que é onde em nossa cabeça extrafísica está localizada a nossa divindade interior. Ori é um importante conceito, né, metafísico, espiritual e mitológico para o povo iorubá, que é identificado nos jogos de Meridilogum pelo Odu Ossá e também é representado através dos assentamentos sagrados, que é chamado de Ibaori. Então, cada Ibaori é a representação material e imaterial de um determinado indivíduo. Então esse Bauri ele capta todas as energias da natureza para equilibrar a mente do seu adepto dentro do culto a Ori. E é considerado também o primeiro orixá da existência, ou seja, a essência real do ser. Então é ele quem guia, quem acompanha e vai orientar a pessoa desde antes do nascimento, durante toda a vida e até mesmo após a morte. Então, ele referencia a sua caminhada e assistindo no cumprimento do destino da pessoa. E espiritualmente, a cabeça ela é considerada como o ponto mais alto, né? Ou até mesmo superior do corpo humano, que representa o Ori. E há um ditado iorubá que diz que não existe um orixá que apoie mais um homem do que o seu próprio Ori. O Ori, enquanto orixá pessoal de cada ser humano, ele está ligado a todas as realizações do ser humano, mais do que qualquer outro orixá. E da mesma forma, mais do que qualquer um. É eles que conhecem a necessidade de cada ser humano em sua caminhada pela vida, e é ele que permite a organização dos sistemas referentes a cada ser humano. Então, a Jalá, que é o orixá responsável pela modelação da cabeça humana. Então, acredita-se que o Ori é o que dá o destino do ser humano, ou seja, nós escolhemos o nosso destino, que é determinado, né, a nossa fortuna e atribulações na vida. Então, o Ori ele é parcialmente independente, ou seja, é considerado uma divindade em si próprio e é cultuado entre outras divindades, né, assim como os orixás, recebendo oferendas, né, chamadas de Ebori, orações. Então, Ori ele é o protetor do homem antes de qualquer divindade, antes de qualquer orixá. Então, nós temos aqui a concepção do que é Ori, né, que é a cabeça em seu sentido literal da palavra. Mas Ori, no conceito Yorubá,
ele traz aí outras conotações além de ser simplesmente aí a cabeça física, né? Que no caso aí existe o Ori Inu, que é a nossa cabeça interior. Então, Ori Inu, ele foi moldado por Adalá, o fazedor de cabeças, né? Descrito nas lendas iorubás, né, do Ori, e também é a escolha do destino do homem, ou seja, o ser humano, antes de encarnar e reencarnar, ele vai até Adalá e escolhe o seu Ori, né? Então, Ori, em sua fisiologia, né, ele fica localizado, né, no que nós chamamos aí popularmente por moleira, né, que é aquela abertura no crânio quando nós nascemos. Então ele se fecha conforme nós vamos nos desenvolvendo ao longo dos anos, né? E uma vez fechado, Ori somente voltará a se libertar, né, do corpo físico após a desencarnação, né? Então, o nosso Ori está sentado, né, no nosso polo superior aqui, né, dentro do nosso cérebro, né? E é onde Ori comanda, né, o chamado Ori-Odé, que é a nossa cabeça externa. Então nós temos aqui as duas definições principais, né, a divisão do que é Ori. Então a primeira, que é a Ori-Odé, a cabeça externa, né, caracterizada aí pela cabeça física, né, formada aí pelo crânio, cérebro, enfim, e também pela personalidade e intelecto, né, que é resultado da interação do corpo do indivíduo com Orino, que é a cabeça interna, né, que está aí localizado aí onde se desenvolve o indivíduo, né, e onde é armazenado todo o aprendizado que ele recebe desde o seu nascimento. Então, o Oriodé, além de ser a cabeça física, né, é a nossa pessoa como nós somos, né, e como os outros nos conhecem, ele é um mecanismo criado, né, por Ori Inu para lidar com o mundo exterior. Então, Oriodé, ele é o nosso eu exterior. Já Ori Inu, ele é a nossa cabeça interna, ele é a nossa personalidade divina, o nosso eu verdadeiro. Em resumo, ele é a nossa essência, né, a nossa alma. E abaixo dele reside Helenine, que é o opositor de Ori. Ele fica na região do cerebelo. E ele é responsável pelo esquecimento de Ori de sua missão na Terra, quando encarnamos. Então é ele que vem para atrapalhar a realização e o cumprimento da sua missão para com Olorum e a criação, né, conforme as lendas e os itãs Yorubá. Então, o destino do indivíduo, né, o destino do ser humano, ele vem escrito em sua cabeça, né? Como diz o ditado, cada cabeça sua sentença. O que isso quer dizer que cada ser humano, cada espírito traz consigo o seu próprio destino, né, as suas próprias escolhas. Então nós encontramos aí a Pari Inu, que é o que? O caráter, a personalidade divina, né? A essência de Orino, né? A alma em sua missão original. E que através do desenvolvimento de Iwa Pelé, que é o que? O caráter reto, né? Caráter honesto, puro e bom, Ori chega à sua transcendência final, né? Então, como é descrito, né, no Odu Ogbe Egundá, que é o que? Caráter é tudo o que se precisa, né? Então, Iwa Pelé é o que conduz Orinu até Orun Dere, que no caso é o plano espiritual dos orixás, né, em seu caráter definitivo. Então nós sabemos que a nossa divindade pessoal, né, o Ori, nossa cabeça interna, ele é responsável pelo nosso destino, né, e nossa trajetória na Terra. E que
os orixás, né, são os tutores espirituais de nosso orino, mas que eles só poderão nos ajudar se o Ori permitir. Então, segundo o livro No Mundo Maior de André Luiz, o nosso sistema nervoso ele está ligado à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana. Então, nada mais é do que a representação de um importante setor do sistema do nosso perispírito. Então, os sistemas envolvidos na coordenação e regulação de todas as funções do corpo humano são o que? O sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Então, o sistema nervoso humano ele é o mais complexo entre os animais e a sua função básica é o que? Receber informações sobre as variações internas e externas e produzir o que? Respostas a essas variações através do que? Dos músculos e glândulas do nosso corpo. Então, desta forma, ele contribui juntamente com o sistema endócrino para quê? Para que haja a homeostase do organismo. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar que no centro de nossas cabeças encontra-se a chamada glândula pineal, que onde nossas cabeças extrafísicas, né, no nosso espírito, está localizado o nosso Ori, né, nossa divindade interior. E a glândula pineal, ela tem em média, no organismo já adulto, de 8 milímetros de comprimento por 4 milímetros de largura, pesando aí em média de 0,1 a 0,2 gramas. Então nós vemos aí exatamente a localização da pineal em nosso cérebro, né, à frente do cerebelo e acima dos tubérculos quadrigêmeos. A glândula pineal, em todo o nosso sistema endócrino, né, ela absorve delicadas energias psíquicas que são absorvidas através do que? Cristais de apatita, né, que também é um mineral encontrado na natureza, só que sob a forma de pedras laminadas. Então, esses cristais, eles captam campos eletromagnéticos, né? Então, os médiuns, né, as pessoas que são capazes de entrar em contato com outras dimensões espirituais, elas apresentam um maior número, né, maior quantidade de apatita na pineal. Então, isso ninguém pode aumentar ou diminuir essa concentração de cristais. Por quê? Porque ela faz parte, né, é uma característica biológica. Então, é como se fosse a cor dos olhos, os cabelos, né? Então, isso é imutável. A glândula pineal, ela é o nosso receptor de energia, mas quem decodifica todas as informações recebidas são outras áreas do nosso cérebro, né? Que no caso é o córtex frontal. E sem essa interação, né, as informações recebidas elas não seriam capazes de ser compreendidas, né? Então é uma espécie de antena que capta todos os estímulos da alma de outras pessoas, seja encarnado ou desencarnado. Então é como se fosse um olho sensível à energia eletromagnética, né? Então todos os nossos pensamentos que são produzidos, né, eles são irradiações ondulatórias, ou seja, são produzidas por vibrações do espírito encarnado ou desencarnado. Então, o pensamento ele não se propaga por ondas eletromagnéticas, e sim por ondas vibratórias. Então, tudo que há no universo, né, ligado à parte espiritual está ligado por ondas vibratórias. Então aqui nós entendemos que o que? O ambiente líquido onde a pineal está localizada, ele facilita a captação dessas ondas vibratórias.
E já o papel dos cristais de apatita que essa glândula contém, eles são capazes de captar o que? Campos eletromagnéticos. Então, é provável que essa interação, né, desses dois fatores fazem a pineal atuar, né, como uma verdadeira antena de vibrações. E essa antena, ela é mais sensível, né, ela se torna mais sensível com maior quantidade, quanto maior for a quantidade de apatita. Então nós podemos observar aí nessas duas imagens, né, a apatita. Na primeira imagem, nós vemos aí a glândula pineal através de um microscópio, né, aumentado aí 25 vezes, nós vemos aí a formação de cristais de apatita. Já na segunda imagem é a apatita, né, o mineral, já como ele é encontrado na natureza. Então podemos observar que ela é conhecida de várias formas dentro de diversas culturas, né? Então ela é conhecida pelos hindus como a lótus de 1000 pétalas, ou também o olho de Shiva, que tem por função, né, fazer o que? A ligação entre o centro de força coronário, né, representado pelo nosso sétimo chakra, o topo da cabeça, e o plano espiritual. E que nela reside o nosso espírito, o espírito encarnado. Então, segundo René Descartes, também que ele dizia que a glândula pineal era a sede da alma, né? Então, nós podemos observar isso também em outras culturas, né? No caso dos antigos egípcios, que se observarmos o formato dessa região do cérebro, ele se semelha, né, com o olho de Horus. E também vemos isso na cultura, né, oriental, dentro do budismo, né, que no caso seria a pinha na cabeça da estátua de Buda. E essa centelha divina, quando o nosso espírito foi criado, nele se dá a origem do que nós chamamos de orixá ancestral, ou seja, quando se forma o nosso ori, que por sua vez ele é feito da mesma matéria primordial de cada orixá. Então, ser filho de um orixá significa ter uma afinidade natural às energias que este orixá emite. Então, nós lembramos aí que todos nós recebemos, né, todas as irradiações e vibrações de todos os orixás. E isso acontece em todas as partes da criação divina. Então, a cada encarnação, essa matéria ela é moldada, ela é modificada, ou seja, nosso ori é refeito. E isso faz com que, além dos orixás que fazem parte do nosso ori, encontra-se também os guias, né, os falangeiros, os guardiões. Então, quando nós reencarnamos, eles têm a função em cuidar junto ao nosso ori pela nossa mediunidade, né? Então isso forma aí o que nós chamamos de coroa mediúnica, como vocês podem ver aí no desenho, a formação, né, contendo os elementos da coroa mediúnica. Eu espero que todos tenham gostado. Aproveitem, nos acompanhem e nos sigam em nossas redes sociais. E até o nosso próximo estudo. Eu Saravá fraterno a todos. Mojubá Axé.